Olá, gente, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo um vídeo do canal Leitura Múltipla. Meu nome é Lorena Rodrigues e hoje eu vou fazer meio que uma resenha de um livro que eu já li mais ou menos uns 2 anos e meio atrás, porém eu acho muito importante eu estar passando para vocês o que esse livro vem dizendo. A importância desse livro, eu acho que ele é um livro importante, tanto é que ele é um prêmio Nobel, e na época eu li ele por esse título também, vou assumir que esse é um prêmio Nobel, me deixou mais com vontade de conhecer sobre essa literatura e fazer essa leitura. Eu tenho aqui o livro de William Golding, Senhor das Moscas. Ele é da editora Alfaguara. Eu, na época, tive dificuldade de encontrar essa edição, então, na realidade, estava fora de edição, assim, não tinha no mercado, não estava vendendo. Na época, assim, eu tentei comprar pela Amazon, porque geralmente meus livros que eu compro agora são pela Amazon, pelo causa do preço, não é propaganda, tá? Mas eu estou dizendo que, para mim, o preço é o mais viável, já que às vezes entra na promoção, e na época que eu comprei esse livro, acho que entrou na promoção, acho que eu paguei uns R$ 26, então para mim valeu muito a pena. Aqui vou mostrar a contracapa para vocês. Esse livro, Senhor das Moscas, ele é um livro que foi publicado em 1954 pela primeira vez pelo William Golding. Esse homem, William Golding, ele é um escritor que fez vários tipos de livros, mas na época ele tinha participado de ações militares na Segunda Guerra Mundial. E eu acho que a inspiração dele foi da Segunda Guerra Mundial, até porque esse livro, o contexto do livro é perpassado na Segunda Guerra Mundial. Esse autor, ele nasceu na Inglaterra em 1911 e o seu livro ele é considerado meio que uma parábola, por outras pessoas ele é até considerado um tratado político, se você for enxergar, fazer avaliação, e até uma visão apocalíptica. O que seria no fim dos tempos, vamos dizer assim, o comportamento humano, onde chegaria o comportamento humano. Tem um carro alarmando aqui, não sei se ele vai soltar aqui no vídeo, tá, gente? O que eu diria da história em si? A história, ela conta sobre um avião que ele cai, e quando esse avião cai, todos os adultos, né, pessoas, vamos dizer assim, que colocam moral, elas infelizmente acabam morrendo nesse acidente aéreo, e esse avião cai justamente ali numa ilha, vamos dizer assim, ele cai na água perto de uma ilha, pelo que eu me recordo é meio que isso. E aí, essa ilha é uma ilha deserta, no meio do Oceano Pacífico, e as pessoas, na realidade, as crianças, na realidade, que estão na época de mais ou menos uma idade escolar, tem crianças de 5 até 12 anos, vamos dizer assim, para adolescentes, elas são as únicas sobreviventes, elas vão vendo ali no contato, gritando, chamando, no início do livro, e elas vão vendo que só elas sobreviveram. Desde o piloto está lá morto, o resto do avião, destroços, eles acabam explodindo, o resto dá errado, e que as pessoas adultas ninguém chega. Enquanto elas estão esperando, só vai chegando mais crianças, quando elas vão chamando, gritando, mais crianças vão aparecendo. E aí a primeira pessoa uma pessoa que tem uns 11 anos por aí, ela vai ser o líder dessa história, inicialmente o Ralph. A galerinha, todas as crianças, todo mundo faz uma votação, porque ele encontra uma concha e essa concha faz um barulho. E esse barulho é para pedir silêncio e para falar. Então ele faz essa ordem para ninguém ficar comentando, nem brincando, nem as criancinhas pequenas brincando, ficando desatentas. Aí o Ralph encontra essa concha justamente no início, ele encontra o porquinho, foi a primeira pessoa que ele encontrou, que ele apelidou esse porquinho, porque era um menino gordinho, branquinho, meio amedrontado, vamos dizer assim, que provavelmente sofreu um bullying na escola, na época dele, que não tinha essa palavra bullying, mas ele sofreu um bullying por ele ser gordinho e amedrontado. Só que tem um outro rapaz dessa mesma idade do Ralph, que é o Jack, que também é um líder de uma banda lá, que joga na escola, que dança e tal, então ele se sente um pouco acima de todo mundo. Só que na hora da votação, o Jack participa dessa votação também querendo ser um líder. Só que a maioria vai voltar nesse Ralph porque vê ele com a postura de liderar as crianças que estão ali para o que elas devem fazer. Aí o Ralph fala, vamos construir uma fogueira lá no alto, no tubo, vamos encontrar o local mais alto que a gente possa subir e que a gente possa construir uma fogueira. Porque com essa fogueira, com essa chama, essa fumaça, navio passando, um outro avião passando, eles vão parar aqui e eles vão poder fazer esse resgate. O sonho deles era esse resgate e eles estavam acreditando que, com certeza,
Eles eram ingleses e que a Inglaterra, o pessoal da Marinha, tanto é que o pai do menino, do Jack, era da Marinha, e então ele ia falar assim, não tem como ele não vir até o momento de resgatar a gente, porque a gente é, de certo modo, pessoas importantes e a gente é inglês, a gente está no topo do mundo. E, né, esse livro fala muito dessa supremacia inglesa, né, que eles tinham os ideais, a civilidade inglesa, que é uma coisa que a gente, como brasileiros ou como qualquer outra pessoa do mundo, assim, vê que a Inglaterra tem essa supremacia ainda por causa do reinado, enfim. Essas coisas, na Segunda Guerra Mundial, ela tinha essa supremacia também. E aí, eu vou falar assim, que o Ralph, ele tem uma boa ideia de colocar essa chaminé e fogo, só que a dificuldade era manter esse fogo aceso. Então ele fez uma escala para se manter esse fogo aceso. E esse fogo tinha que ser mantido, só que tinha crianças que dormiam e o fogo apagado. Teve um momento na história que o fogo apagou e um barco passou. E aí o Ralph e o Jack, que eram os mais velhos, assim, eles foram correndo ao local, viu que o fogo apagou, tentaram acender de novo, mas aquela dificuldade para acender a lenha, acender o fogo, ter lenha que estava na umidade certa para se acender e no momento a pessoa visualizar que tinha chamas ali e que tinha alguém naquela ilha, foi difícil. Porém, os dias foram passando e ninguém chegava para fazer esse resgate. A dificuldade dessas crianças foi isso, como se ter uma condição de ficar numa ilha sem alguém adulto para poder direcionar e para poder colocar os limites. O livro é um livro denso, muito descritivo. Na época eu tive uma dificuldade, porque eu, assim, falar a verdade para vocês, não sou apaixonada por muitas descrições. E esse livro ele é muito descritivo, ele fala da história de um jeito muito descritivo. E aí ele descreve muito o ambiente, não só os personagens, tudo bem, mas ele descreve muito o ambiente onde eles estavam. Talvez seja o jeito que o autor escreveu, era mesmo para trazer esse impacto que o ambiente era um ambiente totalmente nosso, totalmente perigoso para uma criança, até para um adulto, quando geral para crianças. E falando em questão de comida, tem uma época que no livro que passa que eles estavam com fome num capítulo e o Jack, ele vai atrás fazer caçada. E aí ele começa a separar grupos de crianças, ele escolhe para fazer caçada junto com ele. Ele caça um porco, e aí ele se sente o cara, e ele caça o porco, mata ele de um jeito assim, bem grotesco, bem selvagem. E daí então ele começa a se vestir, querer se caracterizar, dizer que era uma camuflagem para os animais, as pessoas vão ver. E aí ele começa a se pintar, se camuflar, e juntamente com sua equipe de caça. E ele começa também a dificultar a vida do Ralph, porque ele começa a ser contrário ao que o Ralph estava pregando para as crianças, onde o Ralph queria direcionar a vida das crianças. E aí a gente começa a ver um momento de selvageria. Começa a selvageria, quando você fala, o que é selvageria? Como assim? Selvageria porque aquela civilidade que eles tinham como crianças, que foram educados pela família, pela escola, pela sociedade onde eles estavam incluídos, ela acaba não acontecendo. E aí o Ralph toda vez tenta lembrar, gente, mas não é assim, a gente tem que se comportar assim, tem que fazer isso, tem que ter regra, tem que levantar a mão, tem a concha, a gente só fala quando tá com a concha na mão. E aí começou totalmente sair fora do controle, porque o Jack começou a colocar cada coisa na cabeça das crianças. Porque, na realidade, quem colocou a primeira comida, esse porco grande que todo mundo come esse churrasco, foi o Jack. E ele começou a falar, gente, eu caço, o mais importante é caçar aqui, a gente tem que sobreviver. A gente não sabe quando a gente vamos ser resgatados. Sim, vamos ser resgatados. O fogo não é tão importante assim. E aí começa a ficar aquele dilema. O fogo era muito importante, mas o Jack e outras crianças ali começaram a achar que o fogo não era tão importante, que talvez eles não seriam resgatados. O importante era a sobrevivência no local e conhecer a ilha. E aí eles vão adentrando a ilha, vão conhecendo a ilha, vão vendo que a ilha é, por um lado, perigosa, porque ela tem locais perigosos, e eles vão tendo medo. A gente vê muita questão de medo das crianças, tanto as pequenas quanto as maiores, elas vão tendo algum tipo de medo, porque é escuro lá, elas ficam no escuro à noite, então tem um horário da noite que o sol está se pondo, ela tem que se recolher, e aí elas fazem abrigos, casas, e nessa rotina que o Ralph cria para quem vai colher a madeira, quem vai colocar a lenha, quem vai ficar lá hoje, começa esse dilema, essa briga. Choveu, eu tive que ficar lá a noite inteira, 3 pessoas sozinhas no perigo, mantendo essa fogueira, para a gente ver a gente, isso não é importante, outro. Eu não vou fazer hoje essa casa, mas na hora que estava a casa pronta, eles queriam morar naquela casa. Mesmo pronto, eles não queriam fazer, mas eles queriam morar nesse abrigo quando a chuva vinha muito forte.
Porque o Jack falou que fazer um abrigo bem feito não era tão importante, porque eles não iam ficar ali para sempre. Então, para que fazer um abrigo do jeito que ele ia fazer? Enfim, o fim do livro é um fim, assim, abrupto, vou dizer para vocês, mas ele culmina nesse fim, nesse sinal aí que eles vão dar no fim do livro, que é um incêndio muito... que eu não vou dizer o motivo que acontece esse incêndio, mas é um incêndio. E aí vamos sim, de fato, ver de longe, depois de tanto tempo, essa ilha vai dar o sinal para a civilização e para as outras pessoas, e eles vão ser resgatados. Mas aí eu acho que a coisa mais importante são os tópicos importantes que o livro traz, para a gente refletir, que foi na época que eu refleti. É os limites. Quais são os limites da humanidade? Quais são os limites da civilidade? O que eu posso lidar com outra pessoa? Até onde vai meus limites? Será que eu só faço isso porque é politicamente correto, porque tem regra, porque eu sou punido? Quando eu estou ali nas regras, porque se eu estiver num local que não tem punição, não tem ninguém para me vigiar, nem para falar que é certo que é errado, ou para me dar limites que eu vou ter punição depois daquilo ali que eu fiz, vou ser preso, vou pagar multa, enfim, vou dizer assim no caso do trânsito, vou pagar multa, vou ser infracionado se eu não fizer isso. Será que eu vou ter limites? Será que o meu caráter, aí vem a questão do caráter, será que como a minha família me criou, me levou a ter um caráter que pensa não só em mim, mas que pensa no coletivo? Ou será que eu só estou pensando em mim, nos meus ideais, no que eu acho que é certo, independentemente do que as outras pessoas estão pensando, no que a maioria precisa numa sociedade democrática, vamos dizer assim, numa sociedade onde todos têm direito de fala? E será que todos têm direito de fala quando eu estou ali num ambiente? Será que eu quero colocar a minha fala acima das outras falas, da importância do que é das outras pessoas? E o medo, que eles aqui no livro eles passam um momento de muito medo. Tem um momento na história que tem um corpo de um cara que estava tipo num paraquedas e ele morre e fica lá em cima. Isso é uma spoiler, tá? De certo modo, porque não está escrito aqui na capa, tudo, mas acontece esse momento aí que vocês vão ver na história. E aí esse com medo que eles acham que é um monstro que tem o Jack coloca na cabeça deles que tem um monstro na ilha. Então isso é uma coisa que vai prejudicar, de certo modo, o andamento das coisas que o Ralph questiona e coloca para as crianças. Então, gente, essa aqui é a minha dica de leitura para vocês. É um prêmio Nobel, não tem como vocês acharem que esse livro não é bom, ele é muito bom, ele traz muitas reflexões, ele traz O Senhor da Mosca, O Senhor das Moscas, é um livro muito, assim, denso, talvez pode trazer alguma ressaca literária em algumas pessoas, mas é uma leitura que vale muito a pena ler. Na época eu dei 4, tá? Ele tem 215, é um livro pequeno, mas eu vou dizer pra vocês, eu não li rápido não, tá? Foi mais de uma semana de leitura, porque ele era denso, tinha que ter muitas reflexões, e assim, a selvageria, às vezes a brutalidade, que a gente menos imaginava porque eram crianças. O que eles faziam para sobreviver era coisa que a gente achava que uma criança, pelo menos da época, nunca faria. E naquela sociedade nunca faria. Então, assim, vale a pena a leitura. Eu li, gostei, recomendo essa leitura para vocês, ok? Desde já eu agradeço. Se inscrevam no canal, tá? Curtam, compartilhem com os amigos, família, para quem gosta desse tipo de leitura, para quem gosta de leitura, de sátira, de ficção científica, de livros que façam refletir, pensar, ok? Como eu já disse para vocês, eu sou bem eclética, leio vários tipos de livro, então não tenho aqui, eu amo suspense, também amo romance de época, porém eu leio um pouco de tudo e tenho interesse em ler um pouco de tudo e por isso eu estou passando esse livro maravilhoso para vocês. Espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, desde já eu agradeço, um ótimo final de semana para todos, beijo, tchau, muito obrigada.